Se tudo são apenas memórias, aonde está a consciência? Percebam que você só existe porque há memória celular. A primeira célula existente, lá na memória antroposófica, criou o primeiro ser, multicelular. Essa memória se arrasta durante eras para hoje você estar aqui. Se não houvesse memória celular, nada aconteceria. Por exemplo, meu dedo agora apertou o botão do volume sem querer. Por quê? Porque ele lembra do movimento. Até mesmo por estar segurando esse dispositivo e falando, eu estou usando de memória. Mas a memória ela é vista de forma bem dicotômica. Há especialistas na medicina que dizem que a memória é a causa de todas as doenças, principalmente as psíquicas. Se você não lembrasse dos seus ditos ou supostos traumas, os bullings, todo aquele aspecto de negatividade passada, você teria uma visão de vida muito diferente hoje. Mas também você não lembrar de nada não lhe traz conhecimento de causa. Você pode estar passando por uma situação e não entende porque não lembra. Há quem diga, agora, na área da espiritualidade, que você só não tem uma vida consciente hoje porque você não lembra do seu passado cósmico, antes de nascer. Milhões e milhares de vidas. Então, qual é que é a causa da memória e a sua importância? Se o universo não lembrasse do futuro, ele não criaria. E por que um criador sem criação? Se diz que Deus é nada. Se ele é nada, por que ele cria? Vocês percebem a dicotomia? E quem dualizou pela primeira vez? Dizem que são nossas memórias ou mente, pensamentos que pesam em média, que dualizaram. Mas o homem não existiu desde sempre. Pelo menos o homem, Adam Kadmon. Santo Agostinho ainda dizia, procura-se o homem na máquina. Nós tendemos a considerar a máquina como já homem. Não, o homem é a consciência dentro da máquina. Mas até mesmo para você voltar para esse homem que é consciência humana, você tem que lembrar que existiu um início. Então, colocando a memória, o pensamento, a mente, que dizem que somente, isso se fala no espiritualismo, em um banco dos réus, ele é culpado ou inocente? O universo, que é pura consciência, segundo consta, deve inicializar, e quando você coloca início comparado ao não início, você já está dualizando. Quando você fala criador, arquiteto do universo, você já está dualizando, porque se é um criador, um arquiteto, ele tem que construir alguma coisa. E essa consciência é bem consciente, como se diz, você deve ter consciência. Como um arquiteto construiria uma casa de palha em um solo arenoso ou acima da água? Imagina um barquinho de papel, uma hora ele vai ser absorvido pela água. Quem criou a possibilidade de construção de uma habitação também construiu, idealizou a matéria-prima. Então, ora, quem idealizou a palha e idealizou a areia, por que construiria uma casa de palha sob areia? Será que essa consciência é consciente já ou ela tem que experimentar para depois negar e poder julgar o que é certo e errado? Opa, construir casa de palha sob areia é
algo desfuncional. Aí podemos chegar aqui na superfície e colocar que se a mente deve morrer, por que existe psicologia? Todo mundo quer resolver aquilo que deve morrer. Por que então eu vou, tenho a memória da doença? Por quê? Porque a célula um dia criou uma crença de que isso é veneno, isso é ruim, isso é mal, isso é tóxico, isso é bom. Sem a memória, não existiria nada aqui. Não existiria as profissões. Veja que, por que eu digo que família não tem por que ser consertada nem a mente? Por quê? Se você não tivesse memória, você não saberia quem é seu pai, sua mãe, qual é a sua origem, qual é a sua família, seu nome, sobrenome, seu RG. Isso não importaria. Isso é atribuído, essa falta de memória, à consciência. Mas também se diz por aí que se você não tem memória e faz tudo a ermo, circunstancial, de forma mal pensada, você é inconsciente. Então, qual é a verdade sobre a memória e consciência? O que é mais importante? Por exemplo, esse celular aqui, ele já está dando os doces. Ele está com memória de que algo entrou, que já foi barrado, então o celular entende como vírus. Mas se esse celular não tivesse memória disso, não tivesse um antivírus, ele simplesmente funcionaria até seu limite. Mas isso já seria uma escravidão, ele não está questionando o que está anômalo dentro do seu sistema que não pertence a ele. Então, devemos buscar as memórias para seguir a origem, ou devemos esquecer tudo? Tem gente que diz, perdoe a todos, esqueça o que o outro faz, perdoe seu passado, esqueça. Mas, se você esqueceu, não deixou o ato de acontecer. E alguém vai lembrar, porque foi feito. Só não se pode lembrar daquilo que nunca foi executado. Se o universo nunca tivesse existido, não teríamos por que buscar consciência, porque já estaríamos na consciência, não estaríamos aqui conversando. Então isso é tudo muito interessante. Por exemplo, quando você diz, a pessoa consciente, olha, tem escolas que falam absurdos. Pessoa consciente, tanto faz se o fogo queima, se a abelha pica. Mas outras linhas de pensamento, ou linhas de consciência, né, porque a consciência também tem níveis, por isso que a gente fala de 7 planos, 7 universos, tudo mais, afirmaria, sem medo de errar, que a pessoa que se atira no fogo e deixa a abelha picar, ela estaria inconsciente, porque ela deveria, já tendo um corpo, uma vez um corpo, teria que cuidar dele, porque seria irresponsabilidade. Até a troca de dias e noites, as horas e tudo mais, a gente só vivencia porque a gente tem memória disso. Mas a consciência já diria que não existe dias e noites, basta você ir para o espaço, se reintegrar com tudo. Mas o tudo só é tudo se tiver tudo. E ele tem que ter memória para isso. Outros dizem que a consciência não precisa de nada. Então, são questões para dar nó nesse mental, através do cérebro que está aqui ouvindo, através dos mecanismos de audição. Dê seus comentários e reflita.